Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem. Eu sou Patrícia Link, você está no canal Manual da Vida e hoje nós vamos ler Josué, capítulo 22. Pegue sua Bíblia, vamos à leitura? As tribos do leste voltam para casa. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E lhes disse: Vós guardaste tudo o que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, e obedecestes a minha voz em tudo o que vos ordenei. Vós não abandonaste os vossos irmãos nestes muitos dias até este dia, mas guardastes a incumbência do mandamento do Senhor, vosso Deus. E o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes prometeu. Portanto, agora, retornais e adentrai a vossas tendas para a terra da vossa posse, a qual Moisés, o servo do Senhor, deu-vos no outro lado do Jordão. Porém, atentai diligentemente em cumprir o mandamento e a lei da qual Moisés, o servo do Senhor, incumbiu-vos em amar o Senhor, vosso Deus, e andar em todos os seus caminhos, e em guardar todos os seus mandamentos, e em se apegar a Ele, e em servi-lo como todo o coração e toda a vossa alma. Portanto, Josué os abençoou e os enviou, e eles foram para as suas tendas. Ora, para uma metade da tribo de Manassés, Moisés tinha dado posses em Bazã, mas para a outra metade de Josué, a deu entre os seus irmãos desse lado do Jordão, em direção oeste. E quando Josué os enviou para as suas tendas, ele os abençoou. E ele lhes falou, dizendo: Retornai com muitas riquezas para as vossas tendas, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com bronze e com ferro, e com muitíssimas vestes. E dividi o despojo dos vossos inimigos com os vossos irmãos. E os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés retornaram e partiram dentre os filhos de Israel, de Siló, a qual fica a terra de Canaã, para ir até a região de Gileade, para a terra da sua possessão, da qual foram empossados segundo a palavra do Senhor, pela mão de Moisés. E quando eles chegaram aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, edificaram ali um altar junto ao Jordão, um grande altar para ser visto. E os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar no lado oposto da terra de Canaã, nos limites do Jordão, na passagem dos filhos de Israel. E quando os filhos de Israel ouviram isto, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para subir e guerrear contra eles. E os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias e o filho de Eleazar, o sacerdote, e com ele 10 príncipes, um príncipe de cada uma das casas principais de todas as tribos de Israel, e cada qual
era a cabeça da casa dos seus pais entre os milhares de Israel. E eles vieram até os filhos de Ruben, e até os filhos de Gade, e até a meia tribo de Manassés, e até a terra de Gileade, e falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta que cometeste contra Deus de Israel, ao vós desviardes neste dia de seguir ao Senhor, por terdes edificado para vós um altar, para que pudesseis vos rebelar neste dia contra o Senhor? A iniquidade de Peor é demasiada pequena para vós, da qual ainda não estamos purificados até este dia, embora houve uma praga na congregação do Senhor, para que vós tivesseis que vos desviar neste dia de seguir o Senhor? E sucederá, vendo-se que vós rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Não obstante, se a terra da vossa possessão estiver impura, então atravessai para a terra da possessão do Senhor, na qual habita o tabernáculo do Senhor, e tomai posse no meio de nós. Porém, não vos rebeleis contra o Senhor, tampouco vos rebeleis contra nós, ao construirdes um altar ao lado do altar do Senhor, o nosso Deus. Não cometeu Acã, o filho de Zerá, uma transgressão com a coisa amaldiçoada, e não caiu a ira sobre toda a congregação de Israel? E aquele homem não percebeu sozinho na sua iniquidade? Então, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor, Deus dos deuses, o Senhor, Deus dos deuses, Ele sabe, e Israel saberá, se for em rebelião ou em transgressão contra o Senhor, não nos poupe neste dia. Que construímos para nós um altar para nos desviarmos de seguir o Senhor, ou para oferecer sobre ele ofertas queimadas ou ofertas de carne, ou para oferecer ofertas pacíficas que o Senhor mesmo o requeira? E se pelo contrário não o fizemos por temor desta coisa, dizendo: No tempo por vir, os filhos poderão falar aos nossos filhos, dizendo: O que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor fez o Jordão fronteira entre nós e vós, filhos de Ruben e filhos de Gade, vós não tendes parte no Senhor. Então os vossos filhos farão com que nossos filhos deixem de temer o Senhor. Portanto, dizemos: prepararemo-nos agora para edificar um altar, não para a oferta queimada, tampouco para sacrifício, mas para que ele possa ser uma testemunha entre nós e vós, e as gerações depois de nós, para que possamos fazer o serviço do Senhor diante dele com as nossas ofertas queimadas e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não possam dizer aos nossos, em tempos vindouros: Vós não tendes parte no Senhor. Por isso, dissemos, quando suceder que em tempos vindouros eles assim disserem a nós ou às nossas gerações, possamos dizer novamente: Observai o modelo do altar do Senhor, que fizeram os nossos pais, não para as ofertas queimadas, tampouco para sacrifícios,
mas como uma testemunha entre nós e vós. Deus nos proibia de nos rebelarmos contra o Senhor e de nos desviarmos neste dia de seguir o Senhor para edificar um altar para as ofertas queimadas, para as ofertas de carne ou para os sacrifícios. Ao lado do altar do Senhor nosso Deus, que está diante do tabernáculo. E quando Finéias, o sacerdote e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel que com ele estavam, ouviram as palavras que o filho de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés falaram, ficaram satisfeitos. E disse Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje percebemos que o Senhor está no meio de nós, porque vós não cometestes esta transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, para a terra de Canaã, para os filhos de Israel, e lhes trouxeram de volta a palavra. E aquilo agradou os filhos de Israel. E os filhos de Israel bendisseram a Deus, e não mais intencionaram subir contra eles em batalha, para destruírem a terra na qual os filhos de Ruben e Gade habitavam. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de Ede, pois ele será uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. E esse foi o capítulo 22 de Josué. E eu te espero no próximo capítulo. Até mais!